Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. De acordo com as estatísticas, a cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Quem está comigo aqui para falar sobre esse assunto tão sério é a vereadora Karina Caroline, que realiza há vários anos um trabalho de conscientização aqui em Rio Preto. Boa tarde, vereadora. Obrigada pela presença. Boa tarde. Sempre é muito importante esse espaço, onde a gente pode falar diretamente com a nossa população, levando informações, né? E que eles saibam o que nós, como vereadores, tem feito, né, em favor da nossa cidade. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Vereadora, há muitos anos esse é um trabalho que a senhora realiza, né? A senhora está sempre falando sobre o Maio Laranja, a senhora está sempre ligada a essas questões da assistência social e principalmente essa questão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Como a senhora vê esse cenário em Rio Preto? Olha, é um assunto que precisa ser falado constantemente, não só o mês de maio, né? Mas eu levantei essa bandeira desde que eu assumi o mandato. Então, eu tenho me dedicado em criar políticas públicas, em atuar para ver como que está sendo feito, né? Está atuando a rede de proteção à criança e ao adolescente no que diz respeito ao abuso sexual, tanto na infância como também na juventude. É um assunto que ninguém quer falar, mas ele acontece muito. Infelizmente, que nem você leu agora, a cada 3 horas... Cada hora, 3 crianças. A cada hora, 3 crianças. Isso é muito grave. E durante o nosso período de pandemia, eu sempre falei muito sobre isso. Que nós tínhamos que prestar atenção nas crianças, né? Que os abusadores estavam em casa. Então, todo tipo de violência acontece dentro de casa, infelizmente, a maior parte. E agora, com o retorno às aulas, é importante que professores, coordenadores, família, fiquem atentos aos sinais que as crianças estão apresentando. A gente tem casos de crianças deprimidas, crianças que sofreram abuso constantemente, crianças que não tiveram condição de denunciar, de falar, porque elas não estavam nas escolas. Porque o meio mais rápido de diagnosticar é a escola, gente, porque ali o professor, ele está lidando com a criança, com o comportamento, ele sabe quando a criança está doente, ele sabe quando a criança não está legal com ela mesma, né? Porque muda o comportamento, ou fica agressivo, ou quer bater no coleguinha, ou fica muito triste, isolado. Então, esses são sintomas que têm que ficar de olho aberto. Então, eu sempre falo ali, ainda na última semana eu falei, o Conselho Tutelar tem que estar muito ativo nessa volta às aulas, porque todo tipo de violência essa criança passou dentro de casa. É todo mundo? Não, mas que fosse uma criança, tinha que ser descoberto, porque isso gera trauma para uma vida inteira. Durante muitos anos a senhora foi até as escolas, né, com um trabalho de informar as crianças e inclusive os professores, porque muitos acabam não sendo capacitados para saber como lidar com essa situação, né? E com a pandemia isso acabou sendo suspenso. Há previsão de retorno? Olha, foi uma pena, né? No ano de 2019, nós realizamos um evento durante o mês todo de maio. Eu tinha muitas escolas que que uma falava para a outra, né? E a gente acabava atendendo. Então, foi um trabalho tão bom. Eu atingi aproximadamente 10 mil crianças da rede municipal e ainda fiz um grande evento na Cidade da Criança, onde nós levamos teatros, entretenimento, tudo de uma forma lúdica, para que a criança entendesse que ela não pode aceitar nenhum tipo de violência, de abuso sexual e que ela tem que confiar num adulto e contar. Tem que vencer o medo e denunciar. E o ir na escola é justamente para falar com a criança. Porque, assim, existe várias reuniões, Maio Laranja, aí você vai ver, é só reunião técnica. Assistente social, psicólogo, coordenadoria, importante, só que eu entendo que eu tinha que falar com as crianças. Por isso que eu desenvolvi teatros musicais que falasse diretamente com a criança, para fazer com que ela entendesse que ela tinha que pedir ajuda, que o corpo dela era precioso, que o coração dela era um radar, que tinha que disparar quando alguém tocasse em lugares que não era para ser tocados. Então, de uma forma muito tranquila,
mais objetiva, eu consegui passar isso para as crianças, né? E com esse retorno, pós-pandemia, ainda as escolas estão se organizando. Esse ano eu ainda não consegui fazer aquele trabalho extenso, mas não deixei de estar nas escolas, não deixei de ouvir as crianças, estar perto dos professores, porque é eles que vão nos trazer os raios-x, né? E ainda mais que é necessário ter o psicólogo nas escolas. Então, eu até apresentei um projeto de lei, tentamos aprovar, mas foi vetado pelo prefeito, que tem que ter uma equipe de psicólogos e assistentes sociais na rede de educação, porque é neste momento que eles vão poder dar amparo a essa criança. Não somente direcionar o Conselho Tutelar, mas as políticas públicas da assistência social, da saúde, está tudo integrada, de maneira que essa criança não fica à mercê do abuso, mas que ela seja tratada. Então, a minha luta é para que a criança, quando ela denuncie, ela receba o tratamento devido, gente, porque cresce revoltado, um adolescente sem muita expectativa, porque fere a alma, fere o corpo da criança, do adolescente, e isso aí a gente tem que tratar. E se eu convivo com uma criança e um adolescente, eu suspeito ou eu tenho certeza que ele está sofrendo abuso, como eu posso denunciar isso? A gente fala muito do Disque 100, mas o Disque 100, ele está longe, né? Está muito longe. Às vezes a criança diz com o 100, ou algum familiar diz com o 100. Vamos procurar direto o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é um mecanismo de proteção e garantia do direito da criança e adolescente. Então, é a primeira porta que se bate. A partir de então, eles vão fazer os direcionamentos, né? Para exames, né? Para a saúde, para a assistência, para a saúde mental. Então, a primeira porta a se bater é o Conselho Tutelar, sem medo. Vá, converse. Nós temos 2 conselhos tutelares aqui em São José do Rio Preto, o Norte e o Sul, e são pessoas que estão lá para ouvir e, assim, fazer todos os encaminhamentos necessários para a proteção dessa criança. Muito obrigada, vereadora. E se você desconfia que algum jovem, alguma criança ou adolescente está sofrendo abuso, pode fazer a denúncia pelo Disque 100 ou pelo telefone do Conselho Tutelar Norte, que é o 3236-2862, e o Conselho Tutelar Sul, o telefone é o 3232-2818.